Sexto ano, vamos continuar então a nossa aula sobre o Império Bizantino. Agora, a terceira aula, nós vamos tratar um pouco sobre a cultura do Império Bizantino, que é um assunto muito importante para nós, já que nós herdamos muitos elementos culturais do Império Bizantino. Apesar de distante, nós vamos herdar vários elementos culturais do Império Bizantino. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre a política, sobre a economia. Vamos avançar agora tratando sobre a cultura e a sociedade do Império Bizantino. Bem, a população do Império Bizantino, devido às características na qual o Império Romano do Oriente foi formado, que é a mesma coisa, né, o Império Bizantino, tinha uma população bastante heterogênea, ou seja, nós tínhamos diversos grupos, diversas etnias que formavam o Império Bizantino. Então, eles eram formados pelos latinos, vocês já conheceram os latinos quando nós estudamos o antigo Império Romano do Ocidente, aqueles que moravam na Península Itálica, que fundaram inclusive a cidade de Roma. Também os gregos, os eslavos, os germanos, semitas, turcos, russos, normandos, egípcios, dentre outros povos. Então vejam, são vários povos diferentes que compõem uma mesma sociedade. Como nós temos aqui vários povos de origem diferente, cada povo desse tem os seus elementos culturais próprios. Quando eles se encontram e começam a viver no mesmo império, no mesmo lugar, os elementos culturais então começam a se misturar. Então, nós teremos pessoas de uma determinada etnia, de um determinado povo, tendo práticas culturais que é de origem de um outro povo. Tá certo? E isso faz com que a cultura fique muito rica, isso enriquece bastante a cultura. O encontro de culturas diferentes faz com que surjam novas culturas cada vez mais ricas, já que nós estamos somando elementos culturais de vários povos. E no caso do Império Bizantino, isso se enriqueceu ainda mais, porque agora nós temos características orientais e ocidentais. A cidade de Constantinopla, que nós falamos bastante e falaremos ainda no futuro, ela, como nós já vimos, era um importante entreposto comercial, ou seja, era uma cidade comercial, uma cidade que parte dela era uma grande feira e que vinha comerciantes de várias partes do mundo para fazer comércio ali, seja para levar produtos ou para buscar produto para vender em outras regiões. Então, por conta de ser uma cidade comercial, Constantinopla recebia pessoas de diversos lugares. E, consequentemente, essas pessoas vão também levar os seus costumes, os seus elementos culturais. Isso faz com que a cultura dessa sociedade se enriqueça ainda mais. A cidade de Constantinopla, que nós já vimos alguns detalhes sobre ela era sede de inúmeras igrejas, porque Constantinopla, como nós vimos, ela era a cidade de Bizâncio que foi reformulada pelo imperador Constantino, que era um imperador cristão. Portanto, quando ele reformula a cidade de Bizâncio, ele faz ela para ser uma cidade cristã. Então ele prepara toda essa cidade para ter realmente as igrejas cristãs. Mas nós vimos também na aula anterior que nós tivemos na cidade de Constantinopla a revolta de Nica contra os aumentos dos impostos, quando resolveram recuperar o antigo Império Romano do Ocidente e com isso gastaram muito dinheiro nas guerras, aumentou os impostos e a população se revoltou. E nessas revoltas, muitos monumentos da cidade, várias construções da cidade foram destruídas com incêndios. Então nessas revoltas eles incendiavam as construções. E aí o imperador Justiniano vai iniciar várias obras para restaurar as cidades. Essas construções do Império Bizantino, eles vão aprimorar algumas técnicas e eles usavam então a produção de tijolos, que era um costume muito comum lá no Oriente. Na região do Oriente tem uma área muito grande que é desértica e que eles não têm pedras suficientes para fazer suas construções como no Ocidente. Então, no Ocidente, pedreiras conseguiam lapidar a pedra para fazer as construções fortificadas. No Oriente, como tinha poucas pedras, eles então faziam tijolos e usavam uma espécie de uma argamassa para grudar esses tijolos. Então, eles vão adotar essas técnicas. Se por um lado ela não tem a segurança que a rocha dá
como é as construções do Ocidente. Por outro lado, a construção com tijolo ela é muito mais leve, ela exige menos da estrutura e com isso eles dá mais possibilidades para eles criarem grandes construções e construções com muitos detalhes na sua arquitetura, tá certo? É mais fácil manipular o tijolo e a argamassa do que blocos de pedra. Um grande destaque da arquitetura bizantina e que nós ainda temos a oportunidade de ver, de conhecer, é a famosa Igreja de Santa Sofia, que foi reconstruída lá no século VI, no ano 532. A Igreja de Santa Sofia, até hoje ela é muito visitada por conta da sua beleza e ela tem praticamente todos os elementos arquitetônicos que é típico da cultura bizantina. Um plano centralizado, que é a influência das igrejas gregas, ou seja, você tem em algumas partes aquelas linhas rigorosamente retas, com colunas, etc. Agora, eles vão adotar as cúpulas, aquelas construções mais arredondadas e também as múltiplas abóbadas arrebodadas. Então, a cúpula, por dentro da igreja, você enxerga aquele telhado arredondado. E por fora também você consegue enxergar os detalhes arredondados. Isso é uma técnica muito difícil, porque é uma construção que ela em alguns lugares, um semicírculo perfeito. Então isso exige muita técnica arquitetônica. Então aqui nós temos o exemplo da parte externa da igreja de Santa Sofia, dá para vocês perceberem então a grandiosidade da igreja. Olha a referência aqui, nós temos algumas pessoas aqui na parte de baixo. Dá para ter uma ideia do tamanho que é a construção. Então perceba que aqui nós temos a mescla de vários elementos. Aqui nós temos as colunas que são retas, mas também temos a cúpula lá dentro e as abóbadas em várias partes da construção. Perceba então que nós temos aqui essas construções arredondadas, que lá na Grécia, por exemplo, nós não tínhamos. Os romanos do Ocidente desenvolveram essa técnica do arco, e aqui eles vão aproveitar, só que agora haverá um aprimoramento dessa técnica, fazendo então esse semicírculo no teto da construção. E aqui nós temos a parte interna da igreja, um pedaço da parte interna da igreja. Perceba então a altura, o tamanho que é e a riqueza de detalhe que essa construção carrega. Tudo isso que é fruto de muito estudo da arquitetura, da matemática e assim por diante. Isso demonstra a grande capacidade da cultura do Império Bizantino, certo? Bem, ainda sobre a cultura, agora nós vamos entrar no direito para finalizar essa aula. O Justiniano vai determinar, então, reorganizar as leis. As leis que foram criadas desde lá do Império Romano do Ocidente. Então vão reunir e reorganizar as leis que já foram criadas. Quando ele reúne essas leis, ele vai criar então o Corpus Juris Civilis, ou o corpo do direito civil, porque ele está concentrando num lugar só as leis. E aí, como ficou um volume muito grande, ele vai dividir então em 4 seções. Lá na apostila de vocês, na página 23, vocês vão encontrar esse pedacinho, essa faixa, esse texto que vai mostrar as 4 seções do Corpus Juris Civilis criado por Justiniano. A primeira é o Codex Justinianus. O Codex Justinianus são leis imperiais desde o século II até o início do reinado do Justiniano. Então eles vão recuperar as leis que já existiam no Antigo Império e vão reunir elas novamente, formar um bloco só, formar um caderno só com essas leis, desde o século II até o reinado de Justiniano. Vai ter o Digesto ou Pandecta, que era uma outra seção, onde estavam as principais decisões dos juristas romanos com base nas interpretações da lei. Gente, toda lei ela é interpretada. Então, quando um juiz vai julgar, ele interpreta a lei e aplica essa lei. Então, veja só, como nós estamos tratando aqui de justiça, para facilitar os julgamentos, quando um determinado juiz interpretava uma lei e aplicava a ela as sentenças, as punições, enfim, ele aplicava uma lei para um determinado caso, aquilo ali ficava registrado para que, se caso aquele mesmo episódio se repetisse, aquele mesmo problema se repetisse,
um outro juiz não precisava perder tempo de ficar interpretando a lei. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a interpretação que um juiz já teve e vai simplesmente aplicar. Por que isso? Veja, se a lei é uma só, e aí um juiz interpreta de uma forma e um outro juiz interpreta de outro, isso pode gerar algum caso de injustiça. Então, nós temos um caso semelhante, vamos imaginar o seguinte, um caso bem simples, alguém efetuou lá um roubo, roubou alguém. Aí o juiz vai olhar na lei e vai ver qual que é a sentença para aquele tipo de roubo. Aí ele dá lá a sentença. Aí de repente ocorre num outro lugar um caso semelhante. Alguém roubou a mesma coisa da mesma forma. Aí o outro juiz dá uma sentença diferente. E aí nós teremos então uma injustiça, haverá uma diferença na punição. Para evitar esse tipo de coisa, então eles já pegam aquilo que já foi interpretado da lei para determinados casos, qual que é a sentença que deve ser dada. O segundo juiz, ele simplesmente repete o que o primeiro fez, tá certo? Para não ter múltiplas interpretações da lei. Então fica registrado aquilo ali. Quando há um caso novo, é claro, é preciso fazer uma nova interpretação. Uma terceira seção, nós vimos duas até agora, uma terceira seção, a Institutiones, tratava das orientações para os estudantes de direito. Então, eram basicamente orientações e anotações para quem estava estudando direito, que ia trabalhar com as leis. E por último, a Novelae, que eram as leis criadas durante o governo do Justiniano. Então, o corpo juris civilis, o corpo de direito civil do Justiniano, era reunido nessas 4 sessões. E aí nós vamos encerrar essa aula para não ficar muito extensa e ainda teremos mais uma aula para tratar ainda da sociedade do Império Bizantino.